Bom, vamos lá. Continuando a nossa jornada pela na voz do silêncio, a gente está no verso 70, se não me engano, e a gente parou numa parte, verso 69, perdão, e a gente parou numa parte onde a gente falou um pouquinho sobre pensamento. Então, a gente vai retomar um pouquinho essa estrutura de pensamento, que eu acho que é fundamental, e aí a gente vai para o verso 70, 71, 2 e 3, que basicamente é um conjunto de 4 versos que tem ligação, muita ligação um com o outro. Vamos lá, vou compartilhar o slide. A gente parou aqui no verso 69, que fala, né, sobre os vícios, os pecados e o pensamento, né? Lembrando que vício são os nossos hábitos, né? A gente relaciona às vezes vício com bebida, com uma coisa mais efetiva, mas vício é um pensamento repetitivo. Tudo aquilo que se transforma num hábito, numa repetição, que condiciona a gente a uma repetição, é um vício, né? E o pecado é muito atribuído à questão religiosa, da culpa, mas pecado é uma desarmonia. Por isso eu até coloquei Sattva, já estamos, né? Existem 3 movimentos: harmonia, movimento e inércia. Pecado é aquilo que a gente gera desarmonia no sistema no qual a gente está. Qualquer desarmonia é tido como uma ação ruim, uma ação negativa, um pecado. E aí ele coloca, né, é, que os pensamentos vão se tornar um exército, né, o qual a gente se torna escravo. Porque tudo isso, vício, pecado, todas as ações, elas se resumem numa estrutura de pensamento, que é o que liga todo esse sistema de conhecimento, enfim. O que a gente pode controlar na nossa vida, no sistema mental? O pensamento. Então, esses 8 pontos que eu selecionei aí, que a gente passou muito rápido na segunda passada, então acho que a gente vai se debruçar um pouquinho sobre esses 8 pontos, depois a gente entra no verso 70, na continuidade desse assunto de, de controle, de compreensão, de neutralidade. Até que eu coloquei, fizeram alguns comentários lá que vai ser difícil uma semana, que é o tema agora, desse momento do livro, e que é realmente algo extremamente necessário, a gente gerar neutralidade. Tá tudo certo. Neutralidade, no final, o resumo é: tá tudo certo. O mundo não é bom, não é ruim. O mundo não é nada. É a gente que atribui, né, essas condições de bom, ruim, melhor, pior. Então, no final, tudo é neutro, né? E a gente vai atribuindo coisas, né, de acordo com a nossa estrutura de pensamento. Então, debruçando um pouquinho sobre essa estrutura de pensamento. Primeiro ponto é a velocidade. O pensamento é muito rápido. Então, a gente não tem o controle sobre esse sistema porque ele funciona numa fração de microsegundos, em pouco tempo. E é muito interessante fazer uma análise de que a gente só pensa uma coisa por vez. Então, o que faz com que a gente abra vários fluxos e perca o controle sobre esse sistema é a velocidade. Porque, na verdade, a gente não pensa duas coisas ao mesmo tempo. A gente até, com algum ponto aí do estudo, a gente falou sobre a meditação e sobre japa, que é repetição. Aí, sempre lembrando, o ponto fundamental do exercício da repetição do japa, né, do mantra ou de qualquer som repetitivo que se use numa técnica meditativa, é exatamente interromper os fluxos, ficar com aquela consciência. O que eu vou pensar seguinte? Eu não sei. E aí gera um pensamento que é outro, e imediatamente já abriu um fluxo imenso que levou minha mente para um lugar onde eu não sei onde vai dar. E vários canais vão sendo abertos. E os vícios são a repetição desses canais, como se abrissem sulcos no nosso cérebro. Vamos colocar isso de uma forma mais densa, né, física? Abrissem sulcos. Esses sulcos, né, como se fosse o pensamento uma água, e aí você vai abrindo um caminho no seu cérebro e a água vai caminhando só por aquele caminho. A água vai buscar o quê? Aonde tem esses sulcos, e aí a gente vai ficar repetindo essa estrutura de pensamentos, né? E numa forma extremamente rápida. Então, a ideia de usar uma técnica de repetição de um mantra, ou de qualquer som, ou de qualquer palavra, ou de qualquer coisa que você repita, como técnica meditativa, é extremamente eficaz, porque é a forma no qual você... O que eu vou pensar no próximo? O som exato, né? Vamos colocar qualquer coisa, né? Eu vou pensar em, sei lá, né? Sei lá, celular. Celular é o meu ponto de meditação. E aí, celular. Eu vou repetir na palavra. Então, o que eu entro na minha mente, né? O que eu vou pensar a próxima coisa? Celular.
Aí minha mente vagou, mas não, qual é a próxima palavra? Celular, celular. E na medida que eu estabeleço essa repetição contínua desse movimento, eu vou estabelecer um pseudo-controle. Pseudo porque a gente não tem, né? É muito rápido esse funcionamento, mas a gente exerce um determinado controle, diminuindo esses fluxos que vão gerar onde a gente não vai mais ter controle sobre. Então, o primeiro ponto é entender essa velocidade. Essa velocidade ela vai estar atribuída também muito à ação dos vícios, dos pecados que nos condicionam. Porque quando eu recebo um estímulo, qualquer que seja, né, por qualquer um dos sentidos, imediatamente esse sistema vai pegar todas as informações que estão em todos os níveis, nível de vigília, subconsciente e inconsciente, em toda a minha existência, ela vai instantaneamente pegar essas informações e articular uma determinada resposta àquele estímulo. Então, percebe que é extremamente difícil a gente ter uma consciência clara sobre o momento e articular e conseguir estabelecer uma ação não reativa, né? Eu ter a consciência na ação. Por isso, outro ponto fundamental, respiração. Então, a prática de repetição de algo e a prática de respiração consciente que pranayama são duas ferramentas que a gente deve dar extrema importância para o nosso dia a dia. Porque são essas duas técnicas que nos levam, primeiro, a interromper esse fluxo rápido, e segundo, a dar o tempo de análise sobre esse sistema que é reativo. Então, quando eu falo eu gostei de alguma coisa, tenha certeza que esse gosto ou aversão, que atualmente vai funcionar nesses dois polos, não é você que está gostando. Né? Existe uma frase de Shivananda, eu nunca me lembro se é Shivananda ou se é Yogi Bhajan, mas não importa, um dos dois, ele sempre fala, não é você que pensa, a mente pensa sozinha. Essa é outra máxima também que a gente deve levar com muita firmeza, né? A mente está pensando sozinha. Então, gostei de uma coisa, não é você que gostou, é esse sistema que pegou todas as informações do passado, tudo que você tem dentro desse silo de informações guardadas e dá uma ação reativa instantânea, né? Então, se eu fui de alguém com uma roupa preta, bateu em mim quando eu tinha 4 anos de idade, está lá guardado. Se logo em seguida uma pessoa com roupa preta me xingou, uma pessoa que eu gosto, que eu estava presente, está lá guardado. Aí eu vi hoje, né, depois de 50 anos, eu olho uma pessoa com roupa preta, já me gera uma sensação negativa. Percebe? Não é porque a pessoa, não é porque tem também um outro lado, né, de uma vibração entre empatia, mas independente disso, não é nada da pessoa, é comigo. Por isso que é essa coisa que é muito colocada, né, que a vida é um espelho, porque não é a pessoa que é ruim, não é as informações, a forma como eu articulo essa reação àquele estímulo que eu recebi, que eu estou dando, e aí eu vou gostar ou não gostar daquela situação, pessoa ou qualquer coisa que seja. Outro ponto fundamental, né? Tudo que é pensado fica registrado, e aí a chamada a caixa é espaço, né? A tradução do sânscrito, tem os registros acásticos. Então, são dois registros. Um, registra na minha existência tudo que eu penso, é uma forma que se registrou na minha existência. E registra no espaço, né? Então, existe Jung chamava de inconsciente coletivo, existe um universo, um oceano de pensamentos no mundo inteiro, de todos os tempos, que estão registrados na existência. Eu posso ter acesso ou não. Existe um nome de uma coisa que eu não me lembro agora, que é aquela coisa onde você descobre a roda na África, descobriu a roda na Europa, descobriu a roda na América, né? Tem um nome essa teoria, eu lembro. Mas, ao mesmo tempo, as pessoas têm descobertas instantâneas, simultâneas, sem ter, não tinha celular, sem ter comunicação, né? Por quê? Porque existe essa visão de que aquilo que eu estou pensando aqui, né, está registrado, né? E se alguém tiver condições de acesso, ele vai acessar o que eu estou pensando, o que eu pensei, o que todo mundo pensou está registrado em mim e no universo. Isso é bem interessante, né? Mais fácil entender isso da forma como a gente usa o nosso rádio. O rádio é um aparelho que tem uma antena que capta as ondas que estão no ar. Então, eu posso pegar uma música que está tocando lá no Japão, ou que tocou, né, que está flutuando. Se eu tenho essa capacidade de me sintonizar nessa frequência e captar tudo, eu costumo sempre dizer isso, né? Tudo está aqui. Onde você está agora, está todas as informações do mundo inteiro. Basta você ter um equipamento para sintonizar e pegar ao vivo do mundo inteiro, imagens que já foram, que já vêm, enfim, tudo está aí. Todas as músicas estão tudo no seu ambiente. Você consegue sintonizar isso ou não, inclusive os pensamentos.
Então, o pensamento é uma onda mais sutil, né, que eu posso ou não ter capacidade de sintonizar isso. Por isso, às vezes, ambientes a gente se sente mal ou bem, se sente mais confortável ou não, porque esse conjunto de informações, né, pensamentos, todas as ondas estão presentes na nossa existência e estão nos afetando de forma mais intensa ou menos intensa. Por isso, quando a gente estudou aquele lance dos 10 corpos, inclusive a prática de quarta-feira de Kundalini vai ser dos 10 corpos, porque a gente estudou as nossas 10 dimensões, quando a gente sai do nosso corpo, né, e vai indo para as dimensões, né, a aura, a linha do arco, né, que é representado pela auréola dos santos, a aura, que é a expansão, mas, enfim, as nossas dimensões mais sutis é que sofrem mais o efeito dessas camadas mais sutis da existência. Né? Então, eu bater a cabeça na parede, doer minha cabeça, é uma coisa mais grosseira. Agora, eu senti uma interferência de ondas, né? Seja ela de rádio, enfim, ou de pensamento, já atinge um campo mais sutil, mas não deixa de me atingir. Então, a colocação seguinte de um pensamento é tão sólido como uma pedra, ele possui forma e estrutura, é muito ligada a essa anterior, porque imagina, né, que a gente pensa uma forma sólida, é uma existência, o pensamento é uma existência que vai ficar registrado. E na medida que eu penso, né, eu vou gerando existências. Então, imagina se que é como se você pegasse o seu corpo e fosse ingerindo uma substância que fizesse mal para você, né? Uma droga qualquer, né? O crack, vamos dizer o crack. Você todos os dias você ingere crack ou menos agressivo, né? Você pega uma gordura, você pega açúcar, você pega qualquer tipo de substância que aos poucos ela vai causando um dano, né? Seja um dano, né, mental, físico, etc. Aí você pega isso, todos os dias você ingere, que é o que a gente faz, né? Vai estar lá nos vícios e nos pecados anteriores, né? A gente está desarmonizando o nosso sistema, que a gente governa, nosso corpo, né, por uma atitude viciada de repetir um condicionamento. Ah, eu gosto de doce, eu como açúcar. Eu não falo isso porque eu como, né? Estou me colocando. Aí você come, aí você come. Todos os dias, todos os dias, todos os dias. Uma substância que vai te fazer mal, que traz. E aí o que acontece no final? Essa substância a gente faz mal. Uma coisa óbvia, né? A repetição de algo vai te fazer faz mal aos poucos, no final faz um mal maior. Então o que acontece? Imagina que se você pensar uma coisa mais grosseira, como uma droga ou uma coisa mais agressiva, você vai ver que isso, claro, vai fumar é mais fácil. Fuma todo dia, né, fatalmente vai ter uma probabilidade maior de uma ação desarmoniosa no seu corpo. E aí, só que o cigarro, ele é mais grosseiro. Você sabe que está uma fumaça que faz, etc. O pensamento é menos grosseiro. Então, imagina que todos os dias pensando algo que não seja bom, né, ou criando uma situação que não seja bom mental, e viciado nesses pensamentos, e estruturando isso, o quanto isso, 10, 20, 30, 40 anos, isso não desestrutura, desarmoniza, né, o seu sistema. Então, a atenção no que a gente pensa é um ponto importantíssimo na nossa existência. Né? Por isso, a técnica meditativa é fundamental, para gerar essa consciência, essa clareza de ver o que a gente está pensando. Né? É o ponto fundamental da nossa existência. Né? E aí, o outro ponto, percebe que é uma sequência colocada, né? Isso eu tirei de um livro que é O Poder do Pensamento de Shivananda. Tá? A sequência eu achei muito estruturada, porque o quarto ponto, quando ele fala que o pensamento é fornecido por alimentos, é porque tudo isso que eu estou falando é aquilo que eu coloquei para dentro. Então, na medida que eu adquirir informações, seja ela grosseira, alimentos, entenda que, né, se eu beber álcool todos os dias, a qualidade de percepção do meu pensamento, de estruturação, vai ser completamente distorcida. Então, tem o lado grosseiro dos alimentos em si, né, do álcool, e aí vem toda a gama de alimentos que faz com que a mente não tenha capacidade de clareza. Isso inclui as carnes, etc. Né? Por isso, a alimentação vegetariana ela é um ponto importante, né, dentro do yoga, tanto pelo sofrimento dos animais gerado de forma desnecessária hoje em dia, né, quanto a estrutura tamásica, né, de inércia, que traz o tempo de digestão, enfim, não vou entrar nesse mérito da alimentação, mas enfim, da carne especificamente, mas enfim, não é um alimento que traz clareza e leveza para a mente.
Então, quanto mais eu me alimento de coisas que entorpecem, que traz essa capacidade de não percepção clara do mundo, é a forma como eu vejo o mundo. É muito simples, não tem mistério. Eu vejo o mundo daquilo que eu tenho dentro de mim. Não tem como eu conceber nada que seja do mundo que não seja informações que tenho na minha mente. Né? Não tem outro jeito. Então, aquilo que eu vou colocando para dentro, alimentando, é a forma como eu vejo o mundo. Se eu me alimento, se eu procuro, e por isso esse comparativo associativo dos gunas é muito bacana, né? Porque é simples, né? Eu me associo a coisas sattwas, que significa harmonia, estabilidade, bondade, e a minha vida, eu vejo o mundo dessa forma, né? E eu atuo no mundo e interrelaciono com o mundo dessa forma. Se eu me relaciono a coisas rajadas, são ação, paixão, movimento, o mundo é isso. E Damaso, que é inércia, é ignorância, escuridão, é isso que eu sou. Na verdade, eu sou aquilo que eu me alimento e que a minha estrutura de percepção no mundo vai dar o que eu vejo. Né? Muito simples. Eu quero mudar a minha vida, mude as associações, mude a forma como você se alimenta, mude aquilo que você coloca para dentro, que é o que vai estruturar a forma como você vê o mundo. Que é o quinto ponto, exatamente isso. O mundo nada mais é que a materialização das formas pensadas. Então, tudo que existe externamente no mundo, previamente existe antes na minha mente. Né? Não tem como eu conceber algo no mundo que não esteja constituído na minha mente. Né? As informações que geram a base de como eu vejo o mundo é o que está dentro da minha cabeça. Se eu não tenho essa informação, simplesmente isso não existe para mim, percebe? Dentro desse mundo concebido mental. Né? A ideia de que a sensação desses fluxos vão trazer uma realidade oculta diante desse processo mental, nesse ponto agora, não se leva em consideração. Vamos levar em consideração aquilo que eu consigo construir mentalmente para o mundo. São as informações que eu tenho. Eu acumulo um monte de coisas e essas coisas vão dando as percepções e vão criando essa materialização do que é o mundo. Seja elas os desejos que eu tenho, seja elas as conquistas, qualquer coisa que exista na minha vida, ela está constituída anteriormente nessa estrutura mental de pensamento. Então, o sexto o desdobramento desses 8 itens é um desdobrando no outro. Né? Aí o sexto que é, não existe ternura, bondade, amargura, felicidade, tristeza, não existe nada no objeto externo em si, mas sim na mente, né? Na forma como eu constituo a minha visão daquilo que eu estou vendo. Então, algo pode ser extremamente bom de acordo com a estrutura mental que constitui aquilo que eu estou vendo. Né? Nada é extremamente bom e nada é extremamente ruim. Tudo é absolutamente neutro. Eu vou conceber a ideia de que é bom ou ruim de acordo com os padrões no qual eu estabeleço com tudo isso que a gente viu anteriormente, com a estrutura de alimentação, com tudo que eu coloco para dentro na minha e consigo controlar, porque o ponto não é só colocar. O primeiro ponto é a porta, né? Eu evitar entrar informações inúteis. O segundo ponto é eu ter a capacidade de observar esse sistema funcionando e de regular ele de alguma forma, que a gente viu na questão da velocidade, a questão de estabelecer um treinamento, não tem outra palavra, um treinamento para que esse sistema funcione ao meu favor. Esse é o grande ponto quando o Krishna fala no Gita, a mente pode ser sua amiga ou inimiga. O que é o yoga no seu sistema de prática? Um sistema de controle e purificação, um conjunto de ferramentas para que eu consiga purificar e controlar esse sistema mental. Né? Essa é a base da prática do yoga em si. Eu tenho um sistema, eu preciso usar ele ao meu favor, ou estou entregue a ele. Se eu percebo que eu não quero estar entregue a ele, usar ao meu favor, eu vou adotar várias ferramentas que vão me ajudar a limpar esse sistema e eu, de certa forma, controlar. No final, o fruto de tudo isso é a capacidade de um estado mental meditativo. Né? A ideia de que a mente ela entra no estado de estabilidade e equanimidade. Esse é o fim de toda a prática do yoga, né? No seu sentido de prática. E aí, o que é ser feliz? Né? Voltando ao tema lá, de felicidade é uma prática. Né? Por que eu usei isso no workshop que a gente estava conversando antes, né, com a Iseli? Porque no final, para eu ser feliz, para eu ser livre, para eu me sentir em paz, eu tenho que treinar esse sistema, né? Eu tenho que usar isso ao meu favor. Porque na medida que eu solto as rédeas, né, naquela metáfora do cavalo aos sentidos, a rédea a mente, o cocheiro a inteligência, à medida que a inteligência, que é o cocheiro, solta as rédeas,
eu estou preso nessa externalização dos sentidos, e aí, quando eu vi, eu já fiz várias ações lá no começo. Os vícios tornarão a forma e o arrastarão a queda. Olha que frase interessante que foi usada nesse verso, né? Os vícios nos arrastarão, porque esses condicionamentos eles vão ser tão rápidos e tão condicionados que eu não tenho controle. E aí, quando eu vi, eu já estou preso, né? Estou arrastado para isso. E aí, o que acontece? Os pecados, as ações desarmônicas, que são ações que eu não faço com consciência, né? Eu faço, esse é um dos pontos do santo, né? O santo sabe que a ação não é consciente. Então, a pessoa, né? Por isso Jesus fala, perdoe, eles não sabem o que fazem, porque no final a gente não sabe o que está fazendo, né? Não é uma ação deliberadamente ruim, é um condicionamento que me levou àquela ação, é que os pecados vão levantar a voz, né? E aí, os pensamentos se tornam um exército que me torna escravo. Esse verso é espetacular, né? Um resumo de tudo isso que eu falei, né? De uma forma muito clara, né? E aí, então, eu vou fazer uma pequena pausa para se alguém quiser fazer alguma colocação, para a gente entrar no verso 70, né? Que vai ser uma estrutura resumida disso que a gente falou. Alguém quer fazer alguma pergunta, alguma colocação? Fique à vontade, gente, por favor. Danilo, Pode falar. estou um pouco confusa aqui. Não, mas gente, pode falar. É aquela parte lá, pensamento sólido, a gente tem alguma forma de conseguir controlar. Afinal de contas, é possível a gente conseguir controlar o É pensamento? possível, é possível. Como é possível? Com uma extrema, por isso aí é o ponto, né? Até no final de semana, na semana a gente vai falar um pouco sobre Tantra, né? No curso de formação. Tantra é exatamente esse aspecto, né? Da praticidade, né? Da experiência. E um dos pontos fundamentais. Antes, né? Quando você pega o Yoga Sutra, no segundo capítulo, que é o capítulo da prática, ele coloca 3 bases da prática do yoga, estrutura prática do yoga. Né? Uma é autoestudo, é isso que a gente está fazendo, né? Conhecer o sistema como funciona. O outro é Ishvara aprendendo, que é a entrega. E o ponto fundamental é austeridade, tá? Então, assim, é possível? É. Mas o que faz com que a gente consiga controlar esse sistema? Uma disciplina profunda, né? Então, na medida que eu consigo estabelecer uma prática constante, né, e repetida e uma disciplina, eu consigo controlar esse sistema. É a única forma. Agora, o problema é que a gente não está disposto a essa disciplina. E no final é a vida, né? A vida, se você for ver, como você conquista qualquer coisa na sua vida? Através de um processo de disciplina, repetição e estabelece. A mente, por isso que o primeiro ponto dela, ela é muito rápida. Como é que eu controlo um sistema muito rápido? Uma das ferramentas é faça um processo de repetição. Quando o Prabhupada veio para o Ocidente, né, e aí ele falou assim, canta mantra, e ele até hoje estabelece isso, eu até acho um pouco que perdeu um pouco a referência de tempo e espaço, de tempo e circunstância, mas até hoje se repete isso. Cante o mantra e você faz feliz. É uma das frases dentro do Vaishnavismo, do Hare Krishna, né? Canta o mantra e você vai ser feliz. Esquece o resto, só canta o mantra. Por que ele estabeleceu isso? Porque ele tinha uma clara consciência, e ele veio nos Estados Unidos, no momento onde tinha droga, estava todo momento hippie, né? Todo aquele movimento de ver o mundo de forma diferente. Né? O que ele sabia, né? Uma grande aula? Que não adianta entrar no mérito de grandes explicações funcionais, como funciona a mente, do yoga, de práticas, se você pegar uma estrutura de repetição, que é o japa, que é o mantra, que aí tem toda uma parte vibracional, né, do mantra, que estabelece uma elevação da vibração, se você fizer isso, você vai estabelecer um controle sobre a sua mente. Canta o mantra 64 vezes, repete ele 1000 vezes, todos os dias, que 64 é o 16 voltas, né, que o Prabhupada estabelecia como mínimo, né, que vai dar mais ou menos umas 2 horas cantando mantra, né, Hare Krishna, né, com japa, né? Então, percebe que o que ele estabeleceu como a meta principal? Esquece o resto de tudo, que é o que ele colocava. O resto vem depois. O que você faz primeiro? 2 horas por dia você vai ficar repetindo o mantra todos os dias. E não pode. Se você não repetir, você está fora da brincadeira. É o ponto fundamental para você entrar na conversa. É isso que ele pregava. Por que ele falou isso? Porque ele tinha uma clara concepção de que o primeiro princípio para você controlar sua mente é interromper os fluxos que a gente não tem controle. A gente está pensando uma coisa, quando você vê, já é outra coisa. E aí, imediatamente, já pegou um fio, já é outra coisa, é outra coisa. Quando você viu, só imagina um dia inteiro, você solta, com todos esses fios soltos, né, pensando várias coisas sem controle. É isso. Como é que a gente pode ter
um mínimo de qualidade de existência, sendo que a gente não tem o menor controle sobre esse sistema. Exato. Então, percebe? Exato, é que, assim, pensando rapidamente, é até assustador você falar assim, nossa, será que eu consigo controlar isso? Porque da hora que você acorda até o final do seu dia, tanto de Imagina, coisa que você não pensou, é assim, imagina, desordenado, totalmente desordenado. imagina Olha como que a gente a está, né? quantidade de coisas desordenadas sem o menor controle que a Desordenado. gente pensou e chegou. Como é que faz para controlar isso? Qual é o primeiro passo para controlar isso? Estabelece uma rotina de interrupção, de interromper esses fluxos. Como é que se interrompe? Quando eu repito uma frase. Então, eu vou falar um mantra qualquer, on. O que era mesmo? On. Qual é o próximo on? À medida que cada vez que eu faço isso, eu interrompo. Eu interrompo o fluxo e volto para a base, e volto para a base, e volto para a base. Se eu fizer isso todos os dias, durante algumas horas do dia, o que eu estou fazendo? Um princípio básico de treinamento, para eu interromper esses fluxos. E aí eu começo a ter um começo de um domínio sobre esse sistema desarticulado, percebe? Então, é possível? Claro que é, mas é um conjunto, né, de um treinamento, da alimentação, né? É o que eu falei do exemplo da bebida, né? Eu canto japa todo dia e depois eu tomo meia dúzia de cerveja. Acabou japa, né? Porque você já desarticulou todo o sistema de compreensão. Então, a alimentação, o exercício, o seu corpo não incomodar, que é um dos princípios muito fortes do yoga. Porque tudo isso que eu estou falando, ele se desfaz quando você está com uma dor imensa no seu joelho. Pronto, acabou. A capacidade de concentração, de tudo já era. Então, eu preciso ter o meu corpo funcionando harmônico. Percebe que é um conjunto de situações que vão levar a esse controle. Agora, aí voltando à sua pergunta, quem está disposto a dedicar parte realmente verdadeira da sua existência a controlar a sua mente? Quem leva a sério realmente a perspectiva de que a mente constrói o mundo, como leva a sério a perspectiva de ter ganhar dinheiro para sobreviver? A gente gasta 18 horas por dia tentando sobreviver, ganhando dinheiro, o resto mal dormindo, comendo. Como é que vai ter uma vida estável, equânime, controlada, sendo que isso tudo é deixado de lado, porque a gente está no modo sobrevivência, né? A gente está no modo quase que animal, a gente está buscando satisfazer os desejos básicos, comer, prazer. É interessante isso daí, né? A questão também do, como você citou agora mesmo, do corpo. Eu estava me recordando das aulas, quando você fazia meditação com a gente lá no espaço, estava tudo indo bem, tudo tranquilo, de repente meu pé dormia. Pronto. A hora que eu sentia a cãibra ali, começava a dormir, pronto. Concentração ia para o espaço. Eu só tentava fazer, meu Deus, meu pé dormiu, e agora, quando acabar, eu vou ter que levantar, eu não consigo levantar. Pronto, acabava a meditação ali. Pega uma dor de cabeça, uma dor de dente, acabou o yoga, acabou a conversa. Então, na medida que você percebe que existe um conjunto de ferramentas para que você fazer isso, você tem que ter a disciplina para poder colocar isso no seu dia a dia. E, de alguma forma, aquele estudo que a gente fez dos valores, né? Quando Dayananda Sarasvati coloca qual é o maior dos valores, de todos os valores. Então, tem uma mente tranquila. Se sua mente está estável, o resto tudo, toda a sua vida vai estar estável. Esse é o valor dos valores. E aí, a mesma forma que eu uso toda a minha energia para ganhar dinheiro, para sustentar, que é uma coisa importante na nossa existência, eu tenho que entender que a minha mente tranquila é antes disso. Aí depois eu ganho dinheiro, depois eu faço o resto, porque daí eu tenho clareza para experienciar a vida de forma estável, percebe? Mas como que quando a gente é criado para isso, né? Qual é a estrutura social que nos leva a dar toda essa importância fundamental para a mente? Aí vai entrar numa questão, né, que nem sei se eu tenho competência para entrar nisso, mas é uma questão de domínio sobre a educação. O quanto interessa para as classes dominantes que as pessoas tenham controle, paz, estabilidade sobre a mente e clareza para ver o mundo. Aí é uma outra questão, que nem sei se não gosto muito de entrar nessas teorias conspirativas, mas no final não há interesse para uma classe dominante que o dominado pense, né? Que o dominado tenha controle sobre a estrutura de pensamento dele. Quanto menos tempo eu tiver para pensar, quanto mais eu gastar minha energia para sobreviver, mais possibilidades de eu estar a serviço de um sistema eu vou estar, né? Não gosto de entrar muito no sistema, não, porque acho que não é o... Mas no final é isso, né? No final a gente existe sob uma estrutura de dominados e dominadores, né? Sim. Bom, se alguém quiser fazer alguma colocação, fique à vontade.
Ou seja, é um trabalho hercúleo, né? É um trabalho hercúleo e o mais bonito disso, é um trabalho pessoal, porque tudo isso que eu falei de dominados, dominadores, eles morrem na medida que você tome consciência que você é o ator. E na hora que você toma a responsabilidade por você e esquece que não existe nada que te impeça a controlar sua mente, o mundo muda completamente. Porque no final, esse argumento também que a gente utiliza de que alguém está dominando o dominado, é uma estrutura também, né, de nos colocar numa situação de vitimismo e facilitar a nossa vida. A culpa não é minha, então beleza. Mas no final, se você entende que a responsabilidade é absolutamente sua desse controle, o mundo vai mudar, porque você mudou a forma de ver o mundo, só isso. Né? Voltando à neutralidade da tema da semana, né? Nada mudou, nada vai mudar. Tudo está aí, da forma como for. Só vai mudar a forma como você vai compreender isso ou não. E aí depende do nível de treinamento desse equipamento, que é muito rápido, é muito complexo, né? Se a gente deixou, ele vai Determinação, sozinho. né? Hã? Determinação. Força de vontade, né? E isso é uma coisa que não tem como falar, né? A pessoa tem que cair a ficha um dia na vida. Não adianta falar do quanto isso é importante. Então, o verso 70, que é bem interessante também, né, ele vai falar exatamente a continuidade disso que a gente está conversando. Né? Ele vai falar assim, mata os teus desejos, porque o desejo é o impulso. O desejo não é ruim, o desejo é o impulso da ação, extremamente necessário para a nossa existência. Então, é aquela coisa, né? Desejar e não desejar é um desejo. Então, não tem como matar. Mata os teus desejos no sentido que eles, né, tornam impotentes os vícios. Na hora que eu consigo entender, né, e selecionar os meus desejos, a Dalai Lama fala isso de uma forma muito interessante, né? Não é acabar, mas sim escolher, ter a capacidade de escolher os desejos. Então, quando eu consigo, né, interferir nessa cadeia automática de desejos, que vai destruindo, né, os vícios, né? Antes de eu dar o primeiro passo, né, nessa solene viagem, como é verso, é bonito, né, porque é uma forma de desenvolver esse conhecimento muito, de uma forma suave, né? Então, primeiro ponto, né, controla a percepção desse sistema automático, né, que vai impulsionando os meus desejos, e o desejo é o princípio da ação, né? Eu só faço uma ação se eu desejar aquilo, né? Não tem outra forma. Por isso que eu coloco muito, é muito difícil você falar para a pessoa, é necessário extremamente uma disciplina, mas se ela não deseja isso, não vai fazer, não adianta, pode o Papa, pode qualquer um falar, não vai fazer, a não ser que ela entenda isso como realmente um valor, que é as meditações que a gente está fazendo, né? Essa análise da estrutura de valores artificiais e de valores naturais. Os valores naturais nos levam a uma existência de naturalidade. Os valores artificiais nos estruturam naquilo que a mente deseja. Então, quando eu não mato esse sistema de desejos, eu vou estar sempre preso a uma ação, né, de alguma coisa que eu acho que deva ser feita. Então, a consciência da ação, né, o reconhecimento desses condicionamentos, eles são fundamentais para que a gente elimine esses vícios. Esse é o primeiro passo. Então, quando você colocou lá, é possível controlar esse sistema? Desde que a gente dê passo a passo. O primeiro é diminuir esses fluxos de pensamento. Né? Então, diminuir é treinamento para um estado meditativo, onde o japa é o mais fácil de todos que a gente tem. A respiração é um pouco mais difícil. Todas as outras técnicas, né, elas são eficazes tão quanto, só que são mais difíceis. O mais fácil é pegar um som e repetir, né, que é o princípio do mantra, que é o princípio da repetição através do japa. Consciência e reconhecer os condicionamentos. Primeiro passo, né, que é eliminando esses desejos automáticos. Segundo, né, estrangula os teus pecados e emudece para sempre, antes de levantar o pé para subir. Percebe que, enquanto isso não está claramente estruturado, a gente vai ficar cachorro correndo atrás do rabo, vai ficar voltando sempre. Né? Aí anda um pouco, anda 2, cai naquele ponto lá que volta 10 casas daquele jogo. Né? O que é estrangular os pecados? Introspectar que nós somos uns seres buscando naturalidade, viver de forma natural. Aquilo que é necessário fazer deve ser feito. O que eu acho, baseado no meu gosto e aversão, não é natural. É só uma ideia artificial. Então, esse princípio da ação desinteressada, ou ação sem intenção, né, que todas as filosofias colocam como base, né, que é a Karma Yoga, no Yoga, né, que é a ação sem o interesse, sem aquilo que eu concebo de bom ou ruim. É a ação que deve ser feita.
é tentar, primeiro, consciência, né? Reconhecimento que a gente está, vários condicionamentos, diminuir esses condicionamentos. Isso nos gera uma clareza maior de análise da ação. Quando eu tenho essa clareza, eu vou determinar o que eu devo fazer nesse momento. Qual é a ação que deve ser feita? Esse é o ponto fundamental, né? Porque quando eu gero uma ação, eu fico preso à reação. Cadeia de karma, não tem outra forma. Eu gerei uma ação, eu vou gerar uma reação propícia àquela ação. Não tem como escapar disso. Então, o que eu devo fazer? Estruturar os pensamentos que vão gerar os desejos, que vão gerar as ações. É uma cadeia. Pensamento é o princípio que gera o desejo, que gera a ação. A ação me prende a uma reação. Então, se eu não tenho o controle sobre essa cadeia, eu estou sempre preso às reações. E aí, é aqui, como o Sadhguru fala, né? Você está jogando um monte de bola de tênis para cima e elas estão caindo na sua cabeça. E aí você fala assim, nossa, mas os deuses jogam bolas na minha cabeça, por que esse mundo é assim todo dia? E você não vê que é você que está jogando as bolas, né? E as bolas estão caindo na sua cabeça. Então, pensamento, pensamento gera desejo, mata os desejos com o reconhecimento dos condicionamentos e consciência na ação, e aí busque gerar uma ação o mais natural possível. O que a gente está fazendo quarta-feira é detectar os valores naturais, né, universais, são valores que independem da minha vontade, são os valores que devem ser entendidos como da natureza, né? Não é meu, não é de ninguém, é simplesmente uma coisa que é um valor absoluto no sentido, né? Não tem discussão. Né? Os valores que estão sendo colocados ali são valores que estabelecem harmonia, né? Que eliminam os pecados, que está exatamente esse ponto, estrangula os pecados, como? Agindo de forma natural, agindo com naturalidade. Para eu agir com naturalidade, o que eu preciso? Gerar um desinteresse pessoal, né? Não é o que eu gosto, mas o que deve ser feito, e entrar nesse fluir, né? Que é uma busca também de várias filosofias, e se encaixar no fluxo da natureza e agir como deve ser, sempre com a naturalidade, com aquilo que deve ser feito. E entendendo isso, a gente vem para o verso 72. Silencia os teus pensamentos e fixa a sua atenção em teu mestre, que ainda não vês, mas já sentes. O que é? Aí é um ponto bem bacana também, né? Tudo isso que a gente está falando é diminuição dos fluxos, silenciamento dos pensamentos, né? E desenvolver uma atenção consciente para o momento. Né? Conseguir uma capacidade de consciência na ação. E isso é treinamento. Né? Não é uma graça divina, apesar da graça divina ajudar, né? Porque a gente pode estar falando tudo isso, caiu um avião nessa casa, pronto, acabou. Então, como não caiu, entende-se que isso é uma graça. Né? Isso poderia várias coisas estar acontecendo agora que não estão proporcionando que eu continue essa jornada dessa forma. Então, isso entende-se como graça, que é chamado de praçada, né, que é colocado na alimentação. Praçada é exatamente essa misericórdia. Né? Eu estou aqui, que podia agora cair uma tempestade, podia, enfim, várias coisas podiam estar acontecendo que me impediriam de estar aqui. Bom, isso não está acontecendo, então o que acontece? Silencia os teus pensamentos, fixa a sua atenção em seu mestre. E aí é um ponto, né, que é a utilização dos arquétipos, da devoção. Existe uma relação muito profunda na cultura indiana, né, da transmissão de conhecimento entre guru e discípulo, entendendo que guru é aquilo que nos tira da escuridão, né? É aquilo que nos ilumina de alguma forma. E como a gente entender isso, né? Pode ser pessoa? Pode ser um livro? Pode ser um animal? Pode ser qualquer coisa da natureza, como até no Instagram estou desenvolvendo essa conversa, né, sobre yoga e natureza e a conexão com elementos da natureza como inspiradores, né, como trazer o conhecimento através da observação da natureza. O que é essa atenção ao teu mestre, né? E o aspecto dos arquétipos e devoção como inspiração, né? É usar instrumentos que nos tragam norte, né? E que nos tragam inspiração. E aí vem todo o panteão hindu, né? Que vai trazer vários aspectos arquetípicos de deuses e formas para que você use isso na tradição católica, nos santos, enfim, né? Na nossa existência vão ter diversos elementos no qual a gente pode se transformar um devoto. Devoto eu me inspiro e quero ser aquela figuração, né? Aquela expressão no qual eu me devoto. Então, use isso, né? Use isso como uma ferramenta. Esses arquétipos, eu pego um santo ou uma imagem de um semideus, de um deus, ou de qualquer coisa que você queira, ou de uma imagem da natureza,
ou de qualquer coisa que te inspire a trazer essa naturalidade na existência, essa ação desinteressada, essa conexão com algo que vai trazer harmonia. E aí é um problema de cada um, né? Não existe um caminho que seja melhor, outro que seja pior. Existem diversas ferramentas disponíveis para que a gente utilize isso. Como a gente, né, existe de uma forma ainda bem, às vezes não tem uma capacidade de compreensão elevada, falo isso por mim, né? É difícil a gente compreender aspectos da existência, então é muito mais fácil eu pegar algo que me inspire, que me encaminhe. Então eu uso os arquétipos, seja de qualquer filosofia ou de qualquer expressão, para que me ajude a inspirar e que mantenha a minha mente focada, né? Eu vou dar um exemplo de São Francisco. São Francisco, ele gostava dos animais, ele era desapegado, ele tem várias coisas que podem me inspirar nesse caminho que eu estou buscando e que para mim é muito difícil. Então, o que eu faço? Né? Eu uso a figura dele, as orações, as canções, as imagens, eu uso todo o ferramental arquetípico de São Francisco para me inspirar no meu caminho, que é difícil. Né? Eu tenho dificuldade em se desapegar, sei lá, eu não consigo entender os animais como seres, eu quero comer carne de qualquer jeito, e azar. Então, eu tenho dificuldade de compreender esse universo de que um animal é um ser que sente, que tem igual a mim. O que eu faço? Eu utilizo um instrumento, né, uma dessas possibilidades que vão me ajudar aos poucos a ir me inspirando para que eu consiga um caminho mais harmônico. Então, essa coisa de silenciar os pensamentos, fixar a tua atenção em teu mestre, é uma das ligações fundamentais que a gente pode usar instrumentos que vão nos ajudar na nossa caminhada. É aquele ponto que foi colocado em um momento anterior, né? Se você consegue sair de um barco da Europa e chegar na América, foi o que e agora esqueci, Colombo fez, né? Pegou um barco, saiu no mar. Ele chegou aqui, chegou. Mas a chance dele chegar era grande? Não. A chance dele se perder e chegar em outro lugar, ele nem sabia o que era América. Então ele saiu numa jornada onde ele poderia chegar, como poderia morrer no caminho, não chegar a lugar nenhum. E aí ele chegou. O que ele fez? Não usou de instrumento nenhum, arriscou e chegou. Né? Agora ele traçou um mapa. Para a gente, é muito mais fácil pegar um barco, fechar o olho e tentar chegar na América sem nenhuma noção, ou pegar o mapa que ele traçou e chegar. Esse é o papel do guru, né, dessas inspirações. O cara já fez o caminho, se ele já fez o caminho, inspira nele, e ele vai dar o caminho, ele vai dar o mapa. Né? É muito mais fácil chegar através do mapa dele, do que eu falo assim, não preciso de ninguém, eu sou o cara, eu consigo tudo sozinho, e eu vou sozinho e azar. E aí, pode ser que você consiga? Pode. Mas a dificuldade que você vai ter para chegar é infinitamente maior. E aí o 73 termina, né, falando, funde num só sentido todos os seus sentidos se está seguro contra o inimigo. Esse é o ponto no qual foco, né, é trazer os sentidos, eles dispersam. A metáfora da carruagem é a melhor, né? Só terminando, então, é só por meio desse sentido oculto na cavidade do teu cérebro que a íngreme senda para o teu mestre pode ser descortinada aos olhos turvos da tua alma. Esse verso ele vai colocar focar, né, onde nessa cavidade oculta no cérebro que é colocado a pineal, né, que é a glândula da intuição, né, o ponto onde a gente consegue enxergar além das concepções mentais, dos sentidos. Né? E aí, voltando à metáfora da carruagem que eu falei, né, que é perfeita, onde o caminho é a vida, a carruagem é o corpo, os cavalos são os sentidos, são 5 cavalos puxando o meu corpo, a minha carruagem. Né? A rédea é a mente e o cocheiro é a inteligência, né? É perfeito. E no final, aonde está a alma, né? Esse observador está dentro da carruagem. Né? Ele não faz nada, ele só experiencia a viagem. Né? Ele não interfere na viagem. Ele simplesmente sentou dentro da carruagem e fica torcendo para a inteligência, fala não, de novo não, né? Você faz aquele caminho seguro, faz isso, porque a alma está ali presa dentro da carruagem, experienciando a viagem que o resto do sistema está fazendo. E aí, o que é o sistema? Se você desenvolve a inteligência, que é essa capacidade de discernimento, o que eu vou fazer? Segurar a minha mente, que é a rédea. E voltando à questão da Elis, né? Tem como fazer? Tem. Se você tiver disciplina, vai segurar a rédea. Soltou a rédea, o que acontece? Os cavalos saem para cada lado, né? Eu querendo, cada sentido buscando os prazeres e os desejos de cada um, né? Cada sentido vai buscar o seu. Né? Os dois mais
fortes, né? É comida, né? Porque a gente tem que viver comendo, né? Não tem outra forma, senão você morre. E o sexo que nos faz existir, né? Se não tivesse sexo, a gente não estaria aqui. Então, são dois poderes, duas energias poderosas que vão tomando conta da nossa existência. E aí vai misturar o sentido de poder, de domínio, tudo isso vai estar enrolado nos cavalos. Os cavalos estão lá, cada um para um lado, e a carruagem perde completamente o controle. O que eu tenho que fazer? Pegar a minha mente, que é as rédeas, e segurar os cavalos, né? E fundir isso tudo num só sentido, né? E aí, a inteligência, o discernimento, ele não pode estar preso na rédea. Percebe? A rédea é a mente. A mente, ela está posterior à inteligência, que é chamado yoga de Buda, né? A capacidade de discernimento. Esse discernimento, ele vem que antecedendo a mente. Se eu estou na mente, eu estou preso. A mente é condicionada. Ela vai soltar o cavalo, vai prender, ela vai fazer o que ela quer. A mente vai... A rédea se move sozinha. Mas se eu consigo desenvolver essa capacidade de discernimento que antecede, aí eu seguro a mente, seguro a rédea, uso ela ao meu favor, seguro o sentido, seguro os cavalos. Né? Daí, tudo isso é disciplina. Na hora que eu seguro os cavalos, eu consigo fazer ele andar no meu... E aí um ponto muito legal, né? Duas linhas, né? Dentro da tradição do yoga. Né? Nas outras também vão falar disso de outra forma, mas na tradição do yoga. Uma a austeridade, né? Que é muito védico, né? Esse controle, esse estabelecer, puxar os cavalos, segurar os cavalos através da austeridade, né? Do ascetismo. E aí a outra linha tântrica, né, vem para esse lado. Não, mas eu tenho que viver. Né? A minha vida é tão divina quanto toda a existência. Eu não posso negar, não posso simplesmente entrar numa austeridade profunda, que eram os monges que ficavam nos monastérios, né, enfim, todo esse princípio de austeridade profunda acaba negando a própria existência. Então, qual é uma visão que contrapõe? Eu usar esse sistema da melhor forma possível. Eu tenho uma experiência sem sofrimento. Daí eu venho uma linha do budismo, né, que vem tirando essa perspectiva de austeridade profunda, que é, de uma forma resumida, né, é eu pegar essa rédea, né, saber usar ela com disciplina, segurar os cavalos e fazer uma boa viagem com a minha carruagem. Né? No final, é experienciar isso de uma forma estável, tranquila, em paz. Né? E não é só também fechar meus sentidos, a minha existência, para que eu consiga controlar minha mente. Então, é esse equilíbrio, né, entre usar a existência ao favor, mas nenhuma das hipóteses elimina a capacidade de disciplina, a possibilidade de disciplina. Então, esses são versos muito interessantes, né, que começa lá nos vícios prendendo a mente, e aí vai discorrer sobre desejo, pecado, pensamento, e trazer o foco para um sentido só. Depois, o resto vai... a sequência disso vai ser bem bacana também, que vai entrar num outro aspecto, mas é uma condução desse livro, né, de uma forma muito, muito interessante. E aí fica agora para vocês perguntarem ou fazerem qualquer questionamento aí, por favor. É muito prático, né? É. Muito prático. No final, é isso, né? E essa explicação da carruagem, dos cavalos, é bem didática, né? Bem... Pensar que isso catar o Upanishad milhares de anos atrás. Eu acho muito interessante como os yogis tinham uma compreensão profunda, né, do funcionamento de tudo isso que a gente está falando. Porque tudo isso não foi feito com como é que chama aquele aparelho que coloca dentro lá e passa? Ressonância. Ressonância. Foi feito, sei lá como, eles já sabiam tudo que funcionava. Um princípio parecido um pouco com essa austeridade de pensamento é o espiritismo, né? Sim. Que eles falam que é o vigiar e orar. Sim. Toda vez que vem um pensamento negativo, vigiar e orar, eu lembrei bastante. De toda forma, sempre os princípios são os mesmos, né? É que a gente tem muita dificuldade de compreensão, então tem que ser falado de diversas formas, em diversos momentos. Mas o que eles colocou, né? E que eu gosto muito de frisar isso em todos os momentos que eu estou falando sobre yoga, tirar esse aspecto místico, né, de fadas e duendes, né? Sempre eu falo isso, não negando que exista fada e duende, não é a conversa, não é essa, né? Mas
tirar essa floricultura que é colocada e entender que no final extremamente prático, né? Extremamente é uma prática que deve ser feita com disciplina e que no final a gente vai colher o princípio de estabilidade mental que a gente chama de meditação. E todo o resto de paz e felicidade, tudo que a gente pode atribuir, vai se discorrer de uma mente estável, equânime, com clareza e objetividade. Comprei um livro da Monja Coen, né? Nunca tinha lido o livro dela, eu fui buscar a Renata no aeroporto e cheguei muito antes, e aí eu até chego antes com vontade de chegar antes mesmo para poder ir na livraria e comprar. Apesar que fechou a livraria, né? Infelizmente está fechando todas. Mas enfim, tinha lá os livros e eu comprei da Monja Coen para ler. E no final, o discurso budista, ainda mais Zazen, né, que é muito prático demais, até muito pragmático, é esse no final, né? Veja a vida de forma como ela é. Esse é o ponto, né? Sai da viagem. Você só se desilude quando você tem ilusão. Quando você destrói as ilusões, você vê o mundo como ele é. Quanto mais clareza, mais estabilidade, mais paz e mais conexão a gente vai ter. É isso no final, né? Apesar de ser muito bonita a parte mística, e é importante também, não vou dizer que não, mas no final é uma prática. Né? Por isso a gente começou a conversar falando da Isé, da felicidade é uma prática. Não tem muita mimimi. Mas falem vocês, gente, fiquem à vontade. Oi, Danilo. Eu lembrei de um filme, quando você comentou sobre aquela história de que eventualmente as ideias estão no ar, né? Uma coisa que a pessoa descobre aqui, outra está pensando, talvez, em outro lugar. E aí é um filme que comenta vários aspectos filosóficos que é bem interessante, talvez o pessoal goste. Chama Waking Life. Nossa! É um livro, é um filme, né? Já viu? E um desenho, né? E o cara fica sonhando e Isso. é muito. Eu até acompanhei E aí ele DVD tem na alguns época. trechos. É muito bom, é muito bom. Eu acho legal que tem essas discussões, assim, em vários outros aspectos, eu acho bem bacana. Vale muito a pena ver esse filme. Inclusive, eu tinha comprado o DVD, cara, e procurei outro dia e perdi. Esse DVD não existe mais. Né? Emprestou. No mínimo, né? Não fale isso. Olha, põe no grupo depois o nome pra gente não esquecer. Esse filme é bem bacana, mas é difícil achar, viu? Já tem, você né? sabe onde encontra? Teve outro dia, eu perdi o DVD, eu emprestei, estava procurando na internet, não é fácil achar, não. Eu vou dar uma olhadinha, se eu achar, eu posto lá no grupo também já com o link. Legal. Ele é bom, ele é bom pirata. Mas é pro bem, né? É pro bem. Quando não é comércio, não é pirata. Quando é para o comércio. Piratas do bem. Mas ficou claro, gente. Eu acho que essa é uma parte do livro. Essa é uma parte do livro bem bacana, né? Que traz essa. Porque essas palavras, né, que eu achei bacana pontuar, né? Pecado, vício, né? São palavras que nos traz uma outra perspectiva quando a gente tem já tem uma pressão religiosa, né, que a gente viveu durante a nossa vida inteira, da questão da culpa, né, da questão da utilização desses termos de uma forma que acaba tirando um pouco a perspectiva clara, né? Pecado é uma desarmonia, se gerou uma desarmonia, se gerou um pecado de forma consciente. Né? Se não é consciente também, não existe pecado, né? Não existe eu fazer uma coisa que eu não sei o que fazer. E quando a gente entende essas colocações, fica mais fácil para a gente entender como lidar com isso, né? Sem uma carga de culpa religiosa que é colocada sempre. E no final é domínio, né? Gente, fala vocês, eu falo para vocês falando, fico falando, falo demais. Eu achei legal essa colocação que você a colocação que você colocou é difícil, né? Mas enfim, você mostrou para a gente sobre que realmente depende da gente, né? E esse aspecto do vício em todos os termos, né? Até de forma mais ampla, de como a gente conduz a vida. E aí eu estava pensando muito no caso de família mesmo, do meu pai, que parou de beber depois de muitos anos, hoje ele está 12 anos sem beber, e por várias vezes ele foi internado e realmente não funcionava, só funcionou quando ele realmente quis, né? Quando partiu dele, ele realmente sim. Então, esse é um caso
clássico, né? Enfim, mas eu acho que você pode estender isso para qualquer outro tipo de vício que não seja necessariamente uma dependência, né? Química, mas todos os aspectos, né? Que a gente tem que partir da gente mesmo, né? Eu acho que os piores vícios são os pensamentos, os mentais, né? No qual a gente se vicia numa estrutura de pensamento e fica preso nela. E é aquela coisa que, quando a gente está preso a uma possibilidade, né? Tem uma coisa muito interessante, nossa, gente, eu fico preocupado com o tempo, mas enfim, tem uma coisa muito interessante, que eu, se eu não me engano, eu vi na estrutura do taoísmo, que fala sobre, não lembro agora onde exatamente, mas enfim, que fala sobre a necessidade da gente repetir algo que deu certo. Então, você faz alguma coisa no passado e aquilo trouxe uma experiência boa. E no final, se resume uma sensação boa no qual você se apega àquilo. E aí, o que a gente faz? A gente fica tentando repetir aquela ação passada, que aquilo se torne novamente presente. E aí, o que acontece? A gente gasta uma energia imensa tentando repetir algo que já aconteceu. E aquele algo, ele não vai ter fim, porque eu vou tentar repetir ele sempre. E aí, o que vai gerar? Um medo constante de perder aquilo que eu já conquistei, né? Que eu vou tentar manter o tempo todo. Então, percebe a estrutura de energia que é gasta, repetindo algo que já foi e tentando manter aquele algo. E aí, é aquela coisa, né? Se eu tenho um monte de coisa no qual eu tenho medo de perder, eu vou gerar uma imensa estrutura de energia, de medo, tentando manter aquilo. Se eu não tenho nada, eu só tenho a ganhar. Então, essa fechada de porta para algo novo que pode acontecer na sua vida, tentando repetir o que foi passado, é uma perda de tempo extremamente importante de ser analisada, né? E o que é isso, senão um vício a tentar repetir algo que foi acontecendo? Então, deu certo na minha vida tal coisa, eu me vicio aquela sensação e tento ficar repetindo aquilo eternamente. Olha que coisa louca. O que acontece? Eu fecho as portas para todas as possibilidades que a vida pode me oferecer. Então, na medida que foi legal o que aconteceu, foi legal, ótimo, mas foi, pronto. Agora, o que a vida me oferece nesse ponto, daqui para frente? A gente não se abre a essas possibilidades, a gente fica tentando retornar aquilo que é passado e tentar manter, né, aquela famosa frase, né, tá ruim, mas tá bom. Porque mesmo que não seja bom, mas eu estou acostumado com aquilo e eu quero manter aquilo. Isso é um vício. Muito pior, às vezes. E é o apego também, né, Danilo? Tem a ver também com o apego, né? Que a gente quer. No final, a estrutura é de identificação e apego. Eu me apego àquela sensação, eu quero repetir aquilo, e às vezes eu gasto a minha vida inteira tentando manter aquilo que eu achava que era o princípio que a gente fala das eras, né? Transformações, a era nova. O que é a era passada? Você arranjava um emprego, isso era muito comum, e ficava 50 anos, 40 anos naquele emprego. Por quê? Porque aquilo trazia uma base de solidez, aquilo para mim era bom, eu mantive minha vida, e acabou. Quando eu pisquei o olho, 50 anos se foram. E aí eu me aposentava e ficava deprimido porque eu não tinha mais aquele emprego que eu tive, mesmo tendo dinheiro, aposentadoria, mas entrava em depressão porque eu não tinha aquela estrutura estável que eu coloquei na minha cabeça. Isso é um grande vício e um dos mais terríveis, porque eles às vezes não são identificados como um vício, né? Eu me viciei a uma estrutura que a ideia me traz conforto. E eu vou gastar toda a minha energia da minha vida para manter essa ideia de conforto que eu adquiri. E aí não adianta. Só desculpa, concluir usando o exemplo do pai, que inclusive meu pai também foi alcoólatra, também parou de beber, e só quando foi para o hospital, enfim, mesmo na estrutura, que é igual, né? Qual é o maior problema? Se você chegar para essa pessoa e falar assim, larga a mão, o que foi já foi, abre para o novo, ele não vai entender, assim como o alcoólatra não entende que ele deve largar a bebida, a não ser que aconteça alguma coisa que inspire. Pessoalmente, ela fala, não, agora eu gerei uma outra estrutura de desejo, aí eu largo aquilo, senão vai ficar a vida até morrer e não adianta falar. Desculpa, pode falar, perdão, falando. Não, você estava falando e eu estava pensando aqui que isso tem a ver também com a impermanência da vida, né? Porque mesmo essa questão aí do trabalho, por exemplo, antes, se você era um cara que ficava no seu trabalho por 20 anos, você era um trabalhador, você era um operário, um funcionário exemplo. Exatamente. Hoje em dia acabou isso. Se você ficasse pulando de galho em galho, você não era bem visto. Hoje o negócio não é mais esse, né? Hoje Exatamente. Você vai para um lado, vai para o outro, procura outras experiências. É o filhinho da Rizeli já querendo mexer no celular. Já é uma outra estrutura que já está, que é uma outra era, que é uma outra percepção, é outra. Quando eu falo do registro acástico, né? O pensamento ele fica.
tudo que foi pensado está registrado, né? As crianças que nascem hoje, elas já nascem com esse arquivo, né? E aí já nasce vendo o mundo de outra forma, já é outra era que a gente está vivendo. A gente ainda está meio cambeteando entre uma coisa e outra, né? Mas a geração que está nascendo agora já vem com uma outra visão, tanto que está acabando essa coisa de, como você falou, né? De ficar numa empresa 40 anos, não existe mais, né? Não tem mais essa perspectiva, quase. Né? E nem é bem visto, né? Já se modificou isso. É. Porque é o que você falou, a palavra-chave, impermanência. O mundo é uma construção impermanente, as coisas vão se transformar, querendo ou não. Entender isso é o grande ponto da vida. Quando eu entendo que tudo vai se transformar, aproveite as transformações. Né? Viva de forma natural, esse é o princípio da naturalidade. É eu entregar a existência como ela é, e não como eu quero que ela seja, como ela é, e ela é impermanente, as coisas vão se transformar, eu querendo ou não. Como é que eu aproveito o melhor possível essa existência, adquirindo essa capacidade de observação, adaptabilidade, que é o exemplo da água, né? Eu me adaptar e fluir com isso que está acontecendo. E agora o que vem para frente? E esse princípio, essa coisa da pandemia, foi um marco nessa transformação de era, né? Porque as coisas vão se transformar, querendo ou não, vão abrir, e nada é ruim. São possibilidades que se abrem novas. Esse eu acho que é o ponto que a gente deve trabalhar muito, né? Que é essa busca de naturalidade, né? É viver, experienciar a vida como ela é, da forma como ela se apresenta. E aí, de um modo ou de outro, colocou a gente para pensar em algumas coisas que a gente não parava para pensar, né? Né? De uma forma, pode, mas os que ficaram ricos ficaram mais ricos, os que ficaram pobres ficaram mais pobres, né? E no final existiu uma... Mas até isso é outro ponto para se pensar, né? Para se levantar essa concentração de renda que se aprofundou ao invés de... Até eu vi alguém comentando, acho que foi a Manja Cohen mesmo, o livro dela. Eu comprei justamente porque o livro dela escreveu na pandemia. Foi lançado em 2021 e ela fez uma análise durante a vivência da pandemia. Então, é assim, eu acho que é até um livro que, se puder, compre. Olha eu vendendo o livro dela. que é bem legal, porque serve como quando eu estava lendo, né? É pequeno, 160 páginas, de uma forma bem simples de leitura, não tem nada de complexo, fácil de ler, e é um retrato desse momento que a gente está vivendo, né? Alguém que pegou e conseguiu escrever durante a pandemia algo que a gente está vivendo agora, e é bem bacana, que vai ficar um marco, né? Daqui a um tempo você vai voltar a ler e falar, nossa, eu vivi isso. E é um momento realmente de observação da impermanência, né? De todas essas viagens que a gente tem. De uma forma ou de outra, é um aprendizado, né? Um aprendizado bastante importante que a gente deve estar atento. Né? Todos os aspectos da vida da gente, né? E aí ela fala exatamente esse ponto da impermanência. Né? Esse é o ponto. A gente querer que as coisas sejam eternas, sendo que elas não são, inclusive a gente. Né? Esse é o maior sofrimento, por isso que a gente tem medo de morrer, por isso que a gente fica tentando ser eterno o resto da existência. Né? Porque a gente não admite que as coisas mudam. Eu estou me lembrando de uma amiga nossa do grupo, e que a gente fez há um tempo atrás, fez uma reunião para o grupo se rever. Essas coisas de turma de escola e tal, né? E daí, quando acabou, e todo mundo veio para casa e tal, eu vim com a minha amiga, ela falou, olha, eu fiquei decepcionada, porque está todo mundo tão diferente. Aquela coisa da nossa época. Claro que não é, né? Mas é engraçado, né, que isso que a gente está falando se reflete em todos os campos da sociedade, que é o grande ponto do ser humano não admitir coisas diferentes. Pessoas. Né? Porque eu até ouvi hoje, uma pessoa postou, a Lidiane, que fez o curso constantemente, eu acho que do ano passado, se eu não me engano. Ela postou uma foto que eu achei extremamente interessante. Um homem com o braço levantado, né, com o braço peludo e sem camisa. E uma mulher com o braço levantado, com o braço peludo e sem camisa. E aí a análise. Né? O homem peludo, beleza, né? O mamilo do homem, beleza. A mulher não pode mostrar o mamilo, ela não pode ter pelo, que é antigênico, sabe? Umas concepções tão loucas que o ser humano cria de ver o mundo de uma forma tão louca, não tem outra palavra, né?
que a mulher não pode ter pelo que é antigênico, o homem pode. O mamilo da mulher é proibido, que sei lá, o que passa na cabeça de um cidadão que atrapalha tanto a vida dele, né, ver uma mulher com um pelo no braço, ou, enfim, essas concepções que a gente cria, né, da existência que é... E é isso, percebe, Wesley? Eu acho que isso, eu tive pai alcoólatra, eu vi o problema que eu acho que deve também ter passado, né, que não é uma situação agradável. Mas eu acho que esses vícios mentais são extremamente piores que qualquer outro vício, né? Que a gente não vê, né? Demora para a gente perceber, né? E é um vício mental, uma estrutura que todo mundo fala que mulher não pode ter pelo no braço e pronto, acabou. E aí alguém chega e acha isso... Bom, enfim, é tão louco, né? Desrespeitar, né, as diferenças, né? Não ter respeito pelas diferenças. Você vê né? que essas estruturas de tentar manter aquilo que a gente acha confortável é tão profunda na nossa existência que se reflete em tudo isso. Qualquer coisa que ameace a alterar a minha existência e ser diferente, eu já condeno, tento, né, taco na fogueira da pessoa. A pessoa faz algo que fira a minha estabilidade, né, que mude alguma coisa, né, na minha mente, eu vou lá e mato a pessoa, né, sei lá, condeno a pessoa. Uma palavra da moda agora é cancelamento, né, cancela a pessoa. E tudo isso está nessa estrutura profunda de vício mental, né, de manter as coisas como foi no passado. Se no passado é assim, então assim tem que ser. Como, quem fala isso? Acho que é da Ana Salvati mesmo. É um condicionamento milenar, né? Tem uma parte que eu não me lembro se o Miguel fala, mas há 1000 anos todo mundo fala isso, então é isso. Pronto, acabou. E muitas dessas coisas não são naturais, né? A gente não consegue se encaixar em muitas dessas coisas, a gente se esforça tremendamente, né? Porque o natural é ter pelo. Não ter pelo não é natural. E aí estabelece culturalmente que não tem que ter pelo, e aí criam-se diz que 3 profissões do futuro, né? Coach, design de sobrancelhas, né? São as grandes profissões. Porque gera uma percepção que é o que a gente está fazendo na meditação, né? O que são valores artificiais e o que são valores naturais. Perde-se o valor natural porque cria uma artificialidade e aquilo passa a ser o padrão. Você tem que fazer isso. E aí gera uma cadeia de coisas tentando colocar que isso é o correto. E por isso você vai sofrer. Olha que louco, né? Que louco. Comportamento, né? É. Hoje, só contar uma coisa rapidinho. Hoje eu estava lá na sala da direção, a professora trouxe 2 aluninhos de 8 aninhos e eles estavam chorando, tinham brigado, tal. Eu falei, mas o que aconteceu? Sora, ele mexeu com o meu pai, ele falava do meu pai. Eu falei, tá, mas o que ele falava do seu pai? Eu quero matar aquele menino, eu vou matar aquele... 8 anos. Ele só falava que queria matar o colega. Eu falei, mas por quê? Ele chamou meu pai de nerd. Aí, na cabeça dele, nerd era uma ofensa. Então ele estava muito bravo porque o outro amiguinho estava chamando o pai dele de alguma coisa que na cabeça dele era terrível. E ele foi e socou o amigo por conta disso. Aí deu a violência física ali e ele chorava, mas com raiva, com tanta raiva. Depois de 5 minutos eles se entenderam lá, mas precisamos de ver. Olha a concepção da criança. E vai saber se o outro que chamou de nerd sabe o que é nerd, né? Eles nem sabem, então. Nem sabem. Mas aí gerou toda a confusão ali. Imagina a quantidade de coisas que a gente está agindo exatamente como essa criança, né? Estruturando as tradições, os pensamentos passados, querendo matar uma outra pessoa porque ela me chamou sei lá do quê. E no final é a mesma estrutura. Elas são A diferença da gente para a criança é que, como você falou, a criança esquece porque não está ainda arraigado na mente dela. Sim. E a gente impregnou isso durante 40, 50 anos, sei lá quantos anos, e aí não sai da cabeça, aí você mata mesmo, e mata achando que está correto. E aí, voltando à sua pergunta, Elis, é fácil se livrar disso? Uma coisa que você colocou na sua cabeça durante 30 anos, é fácil você se livrar? Tem que ter uma disciplina, né? Tem que ter um treinamento profundo para desarticular toda essa estrutura montada na mente, né? Porque o exemplo dos sulcos no cérebro é bem interessante, né? Não o cérebro, mas o sulco na mente, né? É bem interessante, porque isso vai... como a água passando, né? A água vai passando, o sulco vai ficando cada vez mais fundo. E aí, como é que você reverte aquilo, né? Vai ter que ter uma reconstrução
para liberar o fluxo da água para se espalhar de novo. Senão ela vai cair naquele suco sempre. Né? Quanto mais fundo for, mais difícil é de eliminar. E aí é aquela palavra que eu sempre digo em todas as aulas que vocês já estão acostumados a ouvir. Treina aí, não tem outro jeito. Treina aí. Tudo se resume em 2 palavras. Para fechar, né? Treina aí. Fechar, treina aí. Não tem outro jeito, não tem outro jeito. Ai, ai. Gente, muito obrigada, viu? A gente embalou Obrigada, aqui, viu? né? Um pouquinho, a gente faz uma rede. Gente, Só para uma vocês. boa noite para vocês, bom Boa descanso. noite. Boa noite, boa semana.